Olá, tudo bem? Eu me chamo Ricardo Ribeiro, eu sou formador de coaches, diretor do Instituto de Educação Comportamental e eu quero hoje te entregar gratuitamente uma das maiores ferramentas de análise comportamental para perfis de relacionamento e inteligência emocional que nós usamos nos nossos cursos online, presenciais e nos nossos atendimentos de coaching. Algo que com certeza vai agregar muito valor para a sua carreira, para a sua formação, para o seu relacionamento com o próximo e até mesmo para as suas negociações internas. Eu estou falando sobre a análise estados de ego, uma ferramenta que tem origem em um estudo de Eric Berne sobre os jogos relacionais e os papéis da vida. Para que esse vídeo seja objetivo, eu quero começar a falar desde já e no final do vídeo você vai ter um questionário que você vai preencher online e esse questionário vai te dar a sua análise para que você se conheça melhor e saiba o que precisa trabalhar para o seu desenvolvimento pessoal na questão de inteligência emocional e comportamento, ok? Então vamos lá. É o seguinte, Eric Berne entende que todos nós, desde nosso nascimento até o final da nossa infância, desenvolvemos 3 personagens dentro de nossa mente, o que gera comportamentos em nós. Esses 3 personagens que tem dentro de mim, tem dentro de você, todo ser humano tem esses 3 personagens. Esses 3 personagens se chamam o pai, o adulto e a criança. Ou seja, você tem dentro de você o seu lado pai, o seu lado adulto e o seu lado criança. Eu também tenho. E muitas vezes, quando eu estiver conversando com você, eu vou estar conversando de pai para criança, meu pai para sua criança, ou de pai para pai, ou de adulto para adulto, ou de criança para pai. E dessa maneira começam os jogos relacionais. Isso pode acontecer também de você para você mesmo. Por exemplo, você diz assim, quer saber, eu vou faltar ao trabalho hoje, estou tão desanimado. É você falando com você mesmo. E aí uma voz dentro de você diz assim, você não pode fazer isso, porque isso é irresponsabilidade. E aí você começou a sua conversa com o seu lado criança e de repente o seu lado pai entrou em ação para gerar algum tipo de equilíbrio. Agora, nem sempre isso é equilibrado. Muitas vezes nós temos problemas de relacionamento com o próximo porque nós não sabemos equilibrar isso, nós não temos entendimento do que eu vou te ensinar agora. Então, a partir de hoje, a partir desse vídeo e da análise, você vai ser senhor ou senhora sobre os seus relacionamentos, tanto com o próximo quanto com as suas negociações internas, ok? Então é o seguinte, o que é o lado pai? O lado pai é o lado que foi desenvolvido em você e em mim, onde se administram as normas, as regras, as condutas, os valores. Por que isso acontece? Porque quando você era pequenininho, você adotou referenciais, modelos, pai, mãe, tio, tia, padre, pastor, professor da escola. São as pessoas que te mostraram as normas, as regras de conduta e os valores. Como você era um CDzinho virgem e não sabia de nada, você olhou para essas pessoas, independente se elas falaram coisas certas ou erradas, e você entendeu que aquilo eram suas referências. E baseado nessas referências, você criou o seu modelo de regra, de conduta, os seus valores, as suas crenças, a sua mentalidade. Então, o teu mundo é norteado por esse teu lado pai, que é o seu lado que vai te dizer o que você pode, o que você não pode, o que você concorda, o que você discorda. É o seu lado doutrinador. Está dentro de você. Todos nós temos esse. Esse lado doutrinador muitas vezes nos ajuda, muitas vezes nos atrapalha. O lado criança já é o contrário disso, é a sua essência. Por isso o lado criança ele é genética, emoções e intuição. O que é genética? É quem você é de verdade, como você nasceu. Muitas vezes nós temos desejos doidos que nós não entendemos por que temos, desejos de liberdades, vontades ocultas e internas. Por quê? Porque a nossa criança está pedindo isso. Não é? E muitas vezes a nossa criança ela quer nos levar a aventuras, intuição, emoções extraordinárias, liberdade para sorrir, para amar, para abraçar.
Mas muitas vezes esse nosso lado criança já é uma criança mimada, uma criança mal criada. Eu tenho certeza que você já deve ter visto pessoas adultas que você chamou de crianção. Por quê? Porque o lado criança dessa pessoa é evoluído. E eu tenho certeza que você já viu crianças pequenas, crianças pequenas, que você falou, essa criança é tão adulta. Por quê? Porque muitas vezes o lado pai dela é evoluído. Espero que esteja fazendo sentido para você. E o que é o lado adulto? O lado adulto é o nosso lado operacional, que não envolve nenhum tipo de emoção ou de formação. É simplesmente o lado técnico. Por exemplo, eu estou aqui falando com você usando o meu lado adulto. E possivelmente você vai estar aí sentado no seu computador, na sua internet, tranquilo, com o seu lado adulto, para que nós possamos ter uma conversa de adulto para adulto. Entendeu? De repente, se eu falo alguma coisa aqui e te fere, e você fica ferido comigo, chateado, talvez seja o seu lado criança se manifestando. Aí vai ser um adulto falando com o lado criança. E esses jogos, essas trocas, acontecem o tempo inteiro. Depois que você entender isso, vai ser divertido demais, porque você vai perceber essa comunicação acontecendo entre você e seus amigos, colegas, parentes, funcionários, e você vai ter o governo sobre isso. Você vai decidir, peraí, agora eu quero sair do criança e entrar no pai. O que é melhor para que esse relacionamento, essa conversa termine de uma maneira inteligente? E também na sua conversa interna de você com você mesmo. Agora vamos aprofundar isso aqui um pouquinho mais, que daqui a pouquinho você vai acessar a ferramenta e vai preencher o seu questionário e descobrir qual é o seu lado que está em maior evidência e o que precisa ser tratado na sua vida. Mas vamos lá. O lado pai, ele pode ser desenvolvido em duas partes, que é o lado pai crítico e o lado pai amoroso, também conhecido como pai protetor. O que é o lado pai crítico? É aquele seu lado mais general, mais dono da verdade, aquele lado que fala assim, não pode, eu não deixo, eu discordo, aquele lado mais ditador, é o lado pai crítico. E o lado pai amoroso já é aquele pai protetor, aquele, vem cá meu filho, não chora não, eu estou aqui com você, vai dar tudo certo. Então, independente da idade, como eu falei, até mesmo uma criança pode ter um lado pai protetor desenvolvido, pode ter um lado pai crítico desenvolvido. E a criança, ela se divide em criança livre, que é o lado mais puro, mais divertido. A criança livre, ela quer fazer bagunça, ela quer dormir tarde, ela quer comer à vontade, ela quer sorrir sem medo, quer contar piada. É criança livre, é uma criança em si, independente da idade. E o lado criança adaptada, também conhecido como criança rebelde, é aquela criancinha que já apanhou tanto, que já é igual um cachorrinho, que no começo ele balança rabo, ele brinca, mas se maltratar o cachorrinho, ele fica com o rabo entre as pernas, ele fica medroso. Assim também são os perfis comportamentais. Tem gente que é cheia de complexo, cheia de medo, cheia de rejeição, cheia de dor interna, cheia de cuidadinho, cheia de milindro. Por quê? Porque o lado criança adaptada dela é alto. E isso não acontece por acaso. Todos esses papéis aqui têm uma história. Para uma pessoa se tornar criança adaptada, aconteceu algo com ela. Para ela se tornar pai protetor, aconteceu algo com ela. Para ela se tornar pai crítico, aconteceu algo com ela. Qual desses três é o melhor papel? O mais útil, o mais importante? É o lado adulto. Porque o lado adulto é o seguinte, eu faço o que tem que ser feito. É o lado onde você é governado pela sua intuição, aliás, pela sua inteligência, capacidade de pensar. O lado criança, muitas vezes, é governado por emoções, assim como o lado pai. Vamos aprofundar essa conversa aqui um pouquinho. Então, aqui, como eu falei para vocês, vão haver essas trocas. Muitas vezes eu estou conversando com você através do meu lado pai crítico. Eu olho para você e falo assim, você está errado, o que você falou é errado, eu discordo disso, e se você continuar assim, eu vou acabar me aborrecendo. E se você estiver no seu lado adulto e entender isso, você vai dizer assim, tá bom, vou melhorar, concordo com você, pronto, a conversa finalizou. Mas se você estiver no seu lado criança, adaptada, talvez você vá ficar ferido, vai chorar, vai fazer malcriação, não é? Vai pedir demissão da empresa. Então por quê? Porque o pai crítico falou com a criança adaptada. Se for o lado criança livre, de repente você vai levar na brincadeira o que eu falei, vai contar uma piada,
Então pode acontecer também que eu falo com você do meu lado criança e você responde do lado adulto. Já viu quando a gente faz uma brincadeira com a pessoa e a pessoa responde séria? E aí você fala, poxa, eu estava brincando, a pessoa não brincou do outro lado. Essas coisas vão acontecendo o tempo inteiro, tanto de você para com o outro, quanto de você para você mesmo. Vou dar um exemplo aqui bem engraçado. Você acorda de manhã, e você bem cedinho, e você pensa assim, eu queria tanto dormir mais um pouquinho. E uma voz dentro de você diz assim, você pode, ainda tem 10 minutos. Quem falou isso dentro de você? É o seu lado pai protetor, seu lado pai amoroso, dizendo, dorme mais um pouquinho, meu filhinho. Aí, de repente, a sua voz interna diz assim, eu quero faltar ao trabalho, eu tenho direito, eu nunca faltei, hoje não tem nada importante no trabalho. Quem está falando? É sua criança livre falando dentro de você. Aí, de repente, uma outra voz diz assim, você é irresponsável se você faltar. É o seu pai crítico. E quando você olha para o relógio, de repente você vê que não dá mais tempo e você diz assim, caramba, acabou a brincadeira, eu tenho que trabalhar. Você corre, se arruma, vai para o ponto de ônibus e vai trabalhar. Quem falou isso? Foi o seu lado adulto, inteligente, operacional. Então, muitas vezes você tem que perceber quem está falando dentro de você, com você. Quem está falando dentro de você com o outro, quem está falando no outro para você. E quando você tem esse entendimento, você tem liberdade para escolher qual papel você vai usar para que a situação, a conversa fique equilibrada e termine de uma maneira feliz para os dois lados, ok? Para finalizar, aprofundando um pouquinho mais. Temos então um pai que pode ser crítico ou amoroso. Vamos ficar aqui em cima por enquanto. O pai crítico, aquele lado pai crítico que eu já te ensinei, geralmente é movido pela raiva. Já viu aquele coronelzão dentro de casa, aquele pai general, aquele pai ditador? Que sentimento que tem por trás dele? Escondido, que às vezes ele nem fala. É um sentimento de raiva. Raiva de algo que ele viveu, ele está transferindo para você. Raiva do passado, raiva da política, raiva de alguma coisa. Então a raiva, ela alimenta esse pai crítico. E esse pai crítico, ele tem lado bom e lado ruim. Qual é o lado bom dele? Ele é construtivo, ele é firme, ele te ajuda a tomar decisões. Qual é o lado ruim? Ele é tirano, ele é crítico, ele é soberbo. Então, se você tem esse pai crítico em alta, aproveite o seu lado bom. Use o seu lado bom e diminua o uso do lado ruim, porque você está afastando pessoas, está fazendo mal para as pessoas e para você mesmo. Talvez você é crítico demais com você mesmo. Talvez você fique assim dizendo, você não é nada, você é um burro, você errou, você não presta. É o seu lado crítico te massacrando o dia inteiro. Agora, o lado pai amoroso. Aí você diz, o pai amoroso é bom. Nem sempre. Porque o pai amoroso, também conhecido como pai protetor, ele tem origens na tristeza. Às vezes você sofreu tanto quando era criança, você viu pessoas sofrendo, que você falou assim, eu vou proteger a mim mesmo, vou proteger a todos. Então esse amor tem origens em traumas, em dores. E aí você já viu aquela pessoa que é tão boazinha com todo mundo, protege todo mundo, protege os filhos. Por que ela está protegendo demais? Por que ela é super protetora? Tem algo errado. Se esse número aqui está alto demais, é um pai super protetor. E aí qual é o lado ruim? É sufocador, é invasivo, é super protetor, passa a mão na cabeça, mas tem um lado bom. Ele é solidário, ele é compassivo, ele é cuidador. Ok? Complexo, profundo e útil. Descendo aqui para o lado criança. O lado criança, quando é o lado criança adaptada, qual é o sentimento que tem por trás dessa criança adaptada? Pastor, você fala lá para o seu líder religioso, poxa, meu pastor, eu não sei porquê, mas eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de todos. Ou você fala para o seu patrão, eu tenho medo das pessoas. Né? O medo, ele gera essa criança adaptada. Então, se você sofreu demais, você apanhou demais, você recebeu muita crítica, possivelmente uma criança adaptada, ela é resultado de convivência com o pai crítico. Quanto mais você foi criticado por um tirano, por um soberbo, quanto mais você foi massacrado por um pai crítico, o pai crítico que eu digo não é a pessoa do seu pai, é por alguém
na sua vida que te massacrou, o seu patrão usou muito pai crítico com você. O que vai desenvolver em você? Uma criança adaptada, medo. Aí você se torna aquela pessoa que tem um potencial tremendo, mas vive acorrentada, vive esmagada pelo medo. Lado ruim, essa pessoa geralmente tem carência, medo, rebeldia, dor, dependência. Às vezes nós não entendemos uma pessoa que é assim, mas é porque ela tem uma história. E o lado bom? Claro, uma pessoa que é toda adaptada, ela é moldável, ela é cooperadora porque ela é submissa. É aquela pessoa que fala, sim senhor, mas por quê? Porque ela tem medo. Ok? E a criança livre. Qual é o sentimento que tem por trás da criança livre? Felicidade. Você já viu que quanto mais felizes as pessoas ficam, mais doidas elas ficam também, mais loucas elas ficam. Eu já me vi assim, eu já me vi tão feliz que eu falei bobagem, sabe quando você fica doidão? O que acontece? É porque até mesmo o seu lado livre tem que haver um equilíbrio. Porque se você tiver com uma nota alta demais aqui, você acaba se tornando uma pessoa inconsequente, egocêntrica, selvagem, é excesso de liberdade. E o lado bom, se você estiver equilibrado, você se torna uma pessoa criativa, uma pessoa curiosa, que não tem medo de tentar, que não tem medo de ousar, que não tem medo de empreender, uma pessoa divertida, uma pessoa brincalhona. Tá legal? E o lado adulto, como eu falei, base no diálogo e na argumentação lógica. É uma pessoa que não é movida por sentimentos, ela é movida por diálogo, ela pensa. Independente do que ela está sentindo, ela não vai ser manipulada. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tenho tudo para ser uma criança adaptada, eu tenho tudo para estar extremamente livre, eu tenho tudo para ser amoroso, crítico, mas nesse momento eu quero manter a minha cabeça no lugar, porque eu sou adulto. Então, adulto é base no diálogo e na argumentação lógica, conceito raciocinado. É aquela pessoa que faz o que tem que ser feito. Então, veja bem, o pai, ele devo fazer, ele tem um senso de dever, tanto no crítico quanto no amoroso. O criança quero fazer, ele tem o senso do quero, não posso, não quero. Mas o adulto convém fazer, ele é inteligente. Qual desses 3 papéis, na verdade 5, né? 2, 2 e 1, qual desses 5 papéis é o que mais se destaca quando você se relaciona com os outros e com você mesmo? O que precisa ser feito para você melhorar nessas áreas? Vamos falar sobre isso já já. Aqui tem algumas notas. Você vai fazer o seu teste já já, mas aqui tem algumas notas para você entender, após você receber o resultado do seu teste, como você funciona e o que precisa ser feito, tá ok? Então tá aqui. O pai crítico ideal, entre 14 e 16. Acima disso, pode se tornar crítico demais, até mesmo ditador, se a nota for mais alta. O pai amoroso ideal está entre 15 e 20. Acima disso, pode ser compartilhador demais, generoso demais. Abaixo, é o contrário do generoso, é o egoísta. O adulto ideal, entre 16 e 17. Acima disso, pode se tornar calculista demais, burocrático, inflexível. E abaixo, pode se tornar uma pessoa sem atitude, sem liderança. A criança livre ideal, entre 13 e 16, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Olha que legal. Acima de 25, pode se tornar uma pessoa inconveniente, inadequada. E abaixo de 13, pode ser uma pessoa reprimida emocionalmente. Eu sei que o filme da vida de cada um de vocês está passando na mente de vocês enquanto eu falo. E a criança adaptada ideal, entre 15 e 16. Acima de 20, se torna uma pessoa medrosa, sem atitude, o famoso rabo entre as pernas. Tá legal, gente? Então é o seguinte, espero que você tenha entendido o vídeo. Se você não entendeu, assiste novamente. Mas antes de assistir novamente, eu vou colocar aqui embaixo um teste. Você deve preencher essas perguntas com sinceridade. E lá no final,
quando você terminar e concluir o teste, ele vai te dizer cada um desses papéis a sua nota. E aí você volta para cá para descobrir o que precisa melhorar na sua vida, o que você pode fazer para melhorar. De repente eu preciso ser menos crítico, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais adulto. E se você quiser fazer uma sessão individual comigo pelo Skype, eu posso fazer esse atendimento com você. É claro que tem um custo, mas você me pergunta, eu vou colocar aqui meus contatos, e aí eu faço uma sessão, nós vamos conversar sobre o seu questionário, sobre o seu relatório, sua pontuação, e eu vou te ajudar a encontrar esse equilíbrio, tanto nas suas relações com o próximo, quanto nas suas negociações internas. Espero que você tenha gostado. Se você quiser também fazer a nossa formação online em Professional Life Coach, também fale comigo no meu contato. Temos muita coisa boa para você, tá bom? Um abração, aproveita aí, não deixa de preencher, hein? Você vai se descobrir e o autoconhecimento é o início da revolução na vida de cada um. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.